Estamos ao vivo na nossa live de 20. Gente, meu microfone não quis funcionar hoje. Chateada. Não quis pegar de jeito nenhum. Não sei mais que eu espero que esteja só descarregado. Espero que não esteja quebrado. Só descarregado eu aceito. Mas quebrado, aí vai enfraquecer aqui a nossa amizade. Vamos começar? Deixa eu tentar botar aqui pra ver se carrega um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tô explicando aqui que meu microfone não tá funcionando. Tentei ligar aqui e não pegou. Aí hoje a gente vai com um áudio mais ou menos mesmo do celular. Vamos lá, gente? Hoje a gente vai falar de criação de conteúdo. E aí eu quero conversar com vocês sobre 3 coisas que eu tenho notado muito nas consultorias que eu tô fazendo, que fazem toda a diferença nos resultados que você tem. Show, obrigada, o áudio tá legal, né? Que vão fazer toda a diferença qual que é o objetivo, né, da sua criação de conteúdo? Atrair aluno, né? Ninguém tá aqui criando conteúdo no Instagram porque eu tô sem ter o que fazer. Todo mundo tem o que fazer. Mas a gente tá aqui criando conteúdo porque o nosso objetivo final é atrair alunos. Então, se você está aqui criando conteúdo, tá aqui se estressando com isso e não está alcançando o seu objetivo final, que é atrair os seus alunos, então temos coisas que precisamos melhorar, tá? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai mergulhar em 3 coisas específicas que você precisa olhar, que você precisa mergulhar, que você precisa avaliar, se você quiser ter melhores resultados com as suas aulas particulares. Não somente com atração de alunos para suas aulas particulares, aqui na criação de conteúdo no Instagram. A gente já fez várias lives sobre criação de conteúdo. A coisa que a gente mais fala em live, que é uma coisa que eu nem vou falar hoje, tá? É justamente a importância de você ter clareza de um nicho, né? Muitas vezes as pessoas ainda têm muita resistência em ter um nicho, em ter um público específico, em escolher, em nomear o público que você quer trabalhar. Então, muitas vezes tem aí algumas barreiras que de cara a gente já sente que, ó, entra no perfil, bate o olho ali de cara, já sei que o negócio aqui tá muito ainda superficial, precisamos de um aprofundamento. Então eu nem vou falar de nicho hoje, porque eu acho que já tá mais do que óbvio e todo mundo já tá mais que ciente da importância de ter um nicho quando você cria conteúdo aqui. Principalmente porque isso vai guiar a sua criação de conteúdo. Quando eu entro no perfil de uma pessoa que eu vejo que o conteúdo tá super aleatório, claramente aquela pessoa, acordei, hoje eu tô afim de postar sobre isso aqui. Hoje eu tô afim de postar sobre essa outra coisa aqui. Então, claramente tá uma coisa ali bem aleatória, eu sei que não tem um nicho, não tem um público definido e, obviamente, que não tem como ter linha editorial, porque a linha editorial, ela parte disso, tá? Então, eu nem vou entrar nesse básico, nesse óbvio, que é a importância de nicho e a importância do público-alvo. Eu quero falar hoje de 3 outras coisas que eu percebo que ninguém tá falando, na verdade, eu nunca vi assim, claramente em outros lugares as pessoas falando, mas que quando eu tenho aplicado isso recentemente nas consultorias que eu tenho feito, eu tenho percebido que tem guiado e tem deixado a linha editorial muito mais robusta, tem deixado a linha editorial muito mais segura, e quando a pessoa começa a criar aquele tipo de conteúdo ali, a autoridade dela já fica mais forte, ela se comunica muito melhor, exatamente por conta desses 3 elementos que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre proposta de valor. Eu tô aqui olhando pra baixo que eu tô vendo, eu tô na esperança que, gente, ligou. Tô na esperança que esse microfone ainda funcione hoje. Eu não gosto de ficar falando sem microfone, porque eu acho que faz muito eco, né, aqui no quarto. Se funcionar, a gente vai ficar... vai não, gente, vai não. Já tá descarregando o outro aqui também. Deixa entregue a Deus. Hoje vai ser microfone mesmo. Tá os 2 aqui, ó, apitando a luzinha vermelhinha, ó, dizendo aqui, amada, desiste. Desiste que de hoje não tem... não tem condição. Desculpa aí, gente, barulho. Tô tentando pegar o outro fone. Peguei. Pronto, deixa aqui carregando. E aí, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre proposta de valor, tá? Amanda, como assim proposta de valor? Não tô entendendo nada. Vem cá, pega na minha mão que eu vou te explicar. Proposta de valor, quando eu tô explicando para as pessoas que fazem consultoria, eu gosto de falar assim, olha, a proposta de valor é você ter clareza de para que você serve. Todo mundo aqui, todo produto, todo serviço, tudo que a gente vende aqui na criação de conteúdo, precisa ter para que isso serve, né? Para que essa pessoa serve. Só que a gente fica muito no óbvio, que eu sirvo para dar aula de tal idioma aqui.
Então, qual que é a minha proposta de valor? O que eu estou propondo de valioso para que esta pessoa dê a confiança dela para mim? É isso, a sua proposta de valor. Então, o que eu estou propondo aqui que faz com que valha o tempo e a atenção dessa pessoa? Então, quando a gente fala de proposta de valor, é exatamente você refletir nessa resposta, tá? Então, a sua proposta de valor, ela vai, novamente, por isso que eu não vou falar de nicho, público-alvo, porque isso aqui é o básico. Quando você tem clareza do seu nicho, clareza do seu público, né? Você pensa em como é que eu posso ser útil para este público. Não é alunos de idioma, não. Para este público aqui. Como é que eu posso... Ontem mesmo fiz um atendimento de consultoria. O nicho da professora era adultos que já tentaram estudar inglês antes e se frustraram. Então, não era somente inglês para adultos. Inglês para adultos é muita gente. Mas aí, trabalhando ali nas preferências e na experiência que ela já tem, ela tem uma quantidade de alunos que encaixam muito nesse perfil de alunos que já tentaram antes, já são adultos, né? Tem toda uma rotina, uma dinâmica de ser adulto. E essa pessoa já tentou aprender o idioma antes, se frustrou, já fez várias tentativas. Aquela pessoa que já tá cansada, sabe? Já tá de saco cheio. Ela faz assim, lá vai eu, vou tentar de novo aprender inglês. Mas tudo bem, é importante, né? Faz parte da vida, então eu vou insistir mais uma vez. Sabe aquele aluno que tá nessa vibe? Então não é o mesmo aluno que tá numa vibe de eu já tenho um idioma, eu quero fazer uma manutenção. Pode ser um adulto. Eu quero aprender o inglês porque eu vou ter essa promoção aqui no meu trabalho. É a mesma pessoa, né? O mesmo característica, o adulto, mas em momentos diferentes. Então, quando você toma essa decisão de vou trabalhar com este público aqui, você vai começar a olhar para como é que eu posso ser útil para esse público. Porque quando eu entro no seu perfil, primeira coisa, eu tenho que ficar se eu for do público que você está querendo se comunicar. E eu tenho que sair se eu não for do seu público. Isso tem que acontecer, tá? Não é, eu quero que todo mundo fique. Não é pra todo mundo ficar. Se todo mundo tá ficando, temos ali algum problema, tá? Então, no meu perfil, eu preciso que fique quem é deste público que eu estou aqui visualizando, que eu posso ser útil para essas pessoas. E eu quero que saia aquela pessoa. Então, a pessoa entrou no meu perfil, ela olhou, ela não é um adulto frustrado que tá querendo aprender. Ela não é? Tchau, aqui não é pra você. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente chega para definir qual é a sua proposta de valor, é você ter clareza de como é que eu posso ser útil para este problema, para este público. E aí a gente vai conversar ali sobre a forma que você trabalha, sobre as suas crenças, sobre as escolhas que você faz ali para trazer resultado para os seus alunos. E aí a gente vai definir isso numa frase, né? Eu vou tentar achar aqui, agora eu nem tinha pensado nesse ponto, se eu tivesse pensado eu já tinha deixado aberto aqui. Mas eu vou ver se eu acho aqui a frase da proposta de valor que a gente fez ontem para essa professora. Nessa frase, você vai ver que a gente vai ter clareza, claro, do público que ela tá trabalhando. A gente vai ter clareza do que ela faz. Então, assim, de como é que ela se diferencia das outras pessoas. Então, a proposta de valor, ela também faz isso. Ela traz o seu diferencial. E ela vai englobar, achei aqui. E ela vai englobar as outras duas coisas que a gente vai falar aqui hoje, que é o mecanismo único e a sua autoridade. Vou chegar nelas, tá? Mas só para vocês entenderem aqui a frase de proposta de valor que a gente fez ontem para essa professora. Ficou assim: ajudamos adultos ocupados que já tentaram aprender inglês antes e travaram ou se frustraram a finalmente conquistar a confiança e a autonomia do idioma. Através de esse público, estou chamando esse público. Qual é o resultado que eu quero trazer para esse público? Esse daqui. Conquistar confiança, autonomia, segurança, para falar em qualquer cenário. Como que eu vou fazer isso? Através de um método que une. Aí aqui, essas três coisas que eu vou falar agora não vão fazer sentido para você, porque são o mecanismo único dessa professora, tá? Mas aqui a gente colocou, através de um método que une prática funcional, suporte humano e progresso sustentável. Todas essas três coisas vão ter um significado. A prática funcional, o suporte humano e o progresso sustentável.
E isso veio de ela analisar o que era relevante para ela, o que ela acredita nas aulas. Olha, eu acho que tem resultado assim, eu acho que não tem resultado assim. Então, quando a gente encontra isso, aí agora a gente já vai para o segundo tópico. A gente nomeia as coisas. Eu preciso dar nome às coisas. Quando eu dou nome às coisas, eu crio o que a gente chama de mecanismo único. Esse mecanismo único é algo que vai trazer identidade para o seu trabalho. É algo que as outras pessoas não vão conseguir copiar e é algo que quando a pessoa te conhecer, ela já vai conectar a sua imagem a esse mecanismo único que você defende. Então, isso só vem quando você nomeia coisas que você trabalha. Seu mecanismo único pode ser um método específico, não é um método que você estuda para dar aula, então a forma que você trabalha, né? Um método que você trabalha. Então, eu trabalho com esse método tal e tal e tal. Dentro desse método vai ter ali quais são as características, né? Por que você está dando esse nome? O que significa isso, né? O nome do meu método é estrela. Tá bom, o que significa essa estrela? Então, dentro desse método vão ter características. Essas características é aquilo que vai dar identidade para o seu trabalho. Isso, obviamente, tem que aparecer na sua criação de conteúdo. Tem que aparecer na sua criação de conteúdo. Porque se não aparece, a sua criação de conteúdo é igual a de todo mundo. Você não está fazendo nada de diferente. Só que quando eu encontro quais são os meus mecanismos únicos, a minha criação de conteúdo, a minha linha editorial, ela vai ficar pautada nessas características que vão virar a minha identidade. Então, tudo que eu criar vai ao encontro dessas características. Então, por exemplo, aqui a gente colocou, de acordo com a forma que ela trabalha hoje, a gente colocou prática funcional, suporte humano e progresso sustentável. O que isso quer dizer? Prática funcional, a gente conversando ali, acompanha aqui o raciocínio para você conseguir fazer. A gente conversando ali, ela tem uma visão de professora, do que ela atende ali os alunos dela, com certeza vocês vão concordar também. E ela diz que o aluno não vai ter resultado se ele não tiver uma prática contextualizada, uma prática do dia a dia, uma prática que sirva para alguma coisa. Não somente praticar por praticar, mas praticar porque aquilo ali vai ser útil para ele. Ela é uma crença dela. Então, o aluno não tem resultado se ele não tiver uma prática que vai ser útil para a realidade dele. Isso é alguma novidade para algum professor? Eu tenho certeza que você também pensa assim, né? Tem nada de novo aqui. Mas a gente precisa nomear isso. E aí, aqui a gente colocou, o aluno não tem resultado se ele não tiver uma prática funcional. Outro ponto que para ela é muito caro, no atendimento dela, ela é uma professora que ela falou que tem um relacionamento assim muito de cuidado com os alunos. Embora ela tenha muitos alunos, ela tem esse cuidado de mandar mensagem para os alunos toda semana, perguntando: oi fulano, como é que você tá? Tá com alguma dificuldade? Olha, eu percebi que na aula passada você não estava muito legal. Tô te mandando essa mensagem para entender o que tá acontecendo. Ou se não, assim: fulano, eu vi um filme esse final de semana que eu lembrei de você, tô aqui passando para te recomendar. Sabe essa coisa, assim, que alguns professores... Tem gente que faz, tem gente que não tem muito essa pegada, mas ela tem muito essa pegada. E ela disse que isso é muito importante para ela, porque ela quer que o atendimento das aulas seja um atendimento humanizado. Ela quer que o aluno sinta que não é somente sobre aquelas aulas que a gente está tendo ali, não é somente sobre aquele momento do encontro que a gente está tendo ali. Ela quer que o aluno sinta que existe um atendimento de cuidado, um atendimento de carinho, um atendimento humanizado. Isso é alguma coisa estranha para vocês? Tenho certeza que não. Tenho certeza que muitos de vocês já fazem alguma coisa assim, sabe? E eu não tô falando para vocês copiarem. Cada professor vai ter o seu mecanismo único. Mas eu tô trazendo aqui esse exemplo para vocês verem que em uma conversa ali a gente foi entendendo, né, o que era importante para ela, que ela enxerga que essas coisas é aquilo que vai trazer resultado para o aluno. Se é aquilo que eu acredito que vai trazer resultado para o aluno, precisa ser a minha identidade. O aluno precisa pensar nisso e ele precisa conectar comigo. E a terceira coisa que a gente colocou para ela foi um progresso sustentável. Ela também tinha trazido
o ponto, eu não sei se ela tá aqui, a Vanessa, acho que não, que eu não vi aparecer aqui não, mas foi com ela essa consultoria de alma. E aí, ela falou, né, que não acredita em, novamente, novidade pra ninguém, resultados rápidos, que a pessoa vai dar um tiro assim e vai ter resultado de uma hora pra outra, vai aprender tudo, vai ficar fluente, não. Ela acredita que o aprendizado de idiomas é algo que vai crescendo, é um progresso, mas é um progresso que ele não pode acontecer uma enxurrada de coisa ao mesmo tempo, porque senão você não vai dar conta. E aí ela trouxe nessa palavra assim, precisa ser sustentável, senão o aluno vai desistir. O meu trabalho é justamente esse, ouvir as coisas que ela foi falando e pegando algumas palavras-chave ali, que são coisas que eu percebi que para ela é o que dá resultado para o aluno, só que ela não transmite isso, porque isso pra gente é algo muito óbvio. É muito óbvio. É muito óbvio que o aluno, que eu acredito, que os professores acreditam que o resultado não acontece do dia pra noite. É muito óbvio que os professores pensam que eles têm que dar uma boa atenção para os alunos deles. Tudo aquilo que é muito óbvio, a gente não se preocupa em tomar aquilo ali como nossa identidade, de uma forma que o aluno, ele conecte aquilo ali com você. Então, quando ela trouxe essas características, pesquei ali no que eu ouvi, a gente chegou nesses 3 nomes: prática funcional, suporte humano e progresso sustentável. Essas 3 coisas serão os pilares do que a gente chama de mecanismo único. O que isso quer dizer? Ela vai criar um conteúdo. Tudo que ela for criando de conteúdo precisa apontar para esses pilares. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ela mandou uma mensagem, eu vou usar esse exemplo aqui do filme, né, que eu pensei. Ela mandou uma mensagem para algum aluno dela, dizendo: oi fulano, olha, eu assisti um filme esse final de semana que achei que tem tudo a ver com você, e eu vou te recomendar, tá aqui o link do filme. Ela pode pegar essa situação que ela disse que já aconteceu, faz parte da rotina dela, mas ela nem documentava, não mostrava isso, ninguém via, ninguém sabia. Era óbvio pra ela, sabe? E esse é o nosso erro, a gente acha que o óbvio não precisa ser mostrado. E aí ela fazia: isso é óbvio, isso faz parte da minha rotina. Você vai pegar essa mensagem que você enviou pro seu aluno e você cria um conteúdo sobre isso. Só que perceba que esse conteúdo, ele vai estar apontando para um dos seus pilares de mecanismo único, que é, no caso aqui, o suporte humano. Então ela vai dizer: olha, esse final de semana eu mandei essa mensagem pro meu aluno, porque eu lembrei dele, eu tive essa atenção, porque ele disse que gostava muito desse tema, eu enviei. Gente, esse cuidado que eu tive com esse aluno tem muito a ver com aquilo que eu acredito, que é o suporte humanizado, que é uma das filosofias que a gente trabalha aqui nas nossas aulas. Então, ela vai, toda vez, o conteúdo que ela vai criando, vai fortalecer esses pilares que são o mecanismo único. De tanto repetir, de tanto ficar falando desses nomes, olha, prática funcional, progresso sustentável, criar conteúdos que apontem para isso, aquilo ali torna-se uma identidade da professora. Só que essa identidade vai ser reconhecida pelo público que tem que ser atraído por essa identidade. Não precisa ser reconhecido por todo mundo. Aí chega para ela o aluno, o adulto, frustrado, cansado, desanimado, que já tentou e já desistiu várias vezes. Chega esse aluno para ela. E esse aluno, ele vê a identidade da professora como uma professora que tem um suporte humano, que acredita em um progresso que você consegue manter, porque se você não conseguir manter, não adianta eu te dar um monte de tarefa, você não vai dar conta. Então, a gente acredita num progresso sustentável. Então, isso aqui tem que entrar nos ouvidos desse perfil de aluno. E é assim que a gente atrai o público certo. Então, eu tô explicando aqui pra vocês algo que é um raciocínio que não é nada do outro mundo. Só que a gente não pensa nisso. Porque a gente está muito no superficial. Criação de conteúdo é algum conteúdo que vai engajar, é algum conteúdo que vai fazer as pessoas comentarem, mas a gente esquece que isso aqui, ele precisa ser uma ponte para você chegar em uma pessoa, para que aconteça uma venda. Você não está criando conteúdo aqui para ficar animando, entretenimento, acredito que não. Não é entretenimento, você cria um conteúdo útil, de valor, relevante, mas a sua intenção com esse conteúdo é atrair um aluno, é fechar uma turma. Não é um conteúdo que você está fazendo que você não tem o que fazer. Só que é justamente enxergar esse conteúdo como uma ponte que não está acontecendo.
a gente não tá enxergando. E acaba que não tem as estratégias necessárias. O último ponto que eu também tô trabalhando em consultoria, que tudo isso aqui são coisas que eu trabalho lá e por isso que eu pensei em fazer a live de hoje falando sobre esses 3 pontos, porque eu não vejo ninguém pensando desse jeito. A gente falou de proposta de valor, a gente falou do mecanismo único e agora eu quero que você tente encontrar quais são... Gente, tem um cabelinho aqui, ó. Peraí. Ai, que bonito. Deixa eu ver se saiu. Vocês não estão vendo, mas... Ai, tirei. Um fiozinho que tava enganchado aqui, ó, no meu olho. Um fiozinho do cabelo. Saiu. Aí, o terceiro ponto é algo que eu chamo de alavanca de autoridade. Novamente, muita coisa que eu tenho certeza que você já tem, que você já faz, que faz parte da sua rotina, que você já aplica com seus alunos, mas você não mostra. Por que você não mostra? Porque é o óbvio. Por que qualquer professor faz isso? Porque só é óbvio se você não der nome. Se você der um nome, vira algo que é seu, por mais que seja óbvio. Então, quando a gente fala de alavanca de autoridade, eu vou ver aqui qual foi a alavanca que a gente colocou aqui no dela. Então, quando você encontra, para você encontrar as suas alavancas de autoridade, você tem que fazer uma lista de resultados que você tenha ou de coisas que mostrem a sua expertise, a sua o quanto você domina esse conteúdo para esse nicho. Então, por exemplo, quando você coloca lá, eu já tive 100 alunos, é um ponto de autoridade, ou seja, 100 pessoas já confiaram o aprendizado do idioma delas a você. Quando você fala assim, até é uma preocupação de muitos professores, né, de ter, por exemplo, exame de proficiência, de ter uma graduação, de ter um curso, de ter... Essas coisas contam como alavanca de autoridade? Contam porque elas, novamente, demonstram que você tem um domínio sobre aquele exato ponto ali. Mas não necessariamente somente isso. Então, o seu posicionamento, a sua estrutura de trabalho, o tamanho da sua empresa, os resultados que você faz para os seus alunos. Então, eu entro no perfil de muitos professores, inclusive no dela ontem, quando eu entrei. Não tem no feed resultados dos alunos. A gente cria ali aquele destaque ali, né? Feedback, resultado, depoimento e acha que tudo certo. Só que as pessoas não entram no seu perfil e vão assistir todos os seus destaques. A pessoa não tá com tempo para ficar assistindo os seus destaques. Você não é a Bruna Marquezine, o Justin Bieber, para a pessoa querer ficar assistindo toda... Ela só vai assistir o seu destaque se tiver alguma utilidade naquele destaque. Então, por exemplo, entrei no seu perfil, olhei, achei que você tem... Nossa, tem muita coisa legal aqui nesse perfil. Aí eu penso assim, quais será que são os serviços que essa professora oferece? Aí tem um destaque ali, serviços. Isso é útil pra mim. Eu vou lá e vou clicar. Deixa eu entender quais são os serviços que ela oferece. É importante ter esses destaques como algo útil e informativo. Quando a pessoa já tá ali nessa necessidade, já tá ali querendo ou tá te estudando, né, entre tantas possibilidades, ela tá, poxa, será que essa professora aqui é legal? Ela vai ver o seu destaque de depoimento. Mas ela não vai ver isso agora que ela acabou de chegar no seu perfil. Ela só vai fazer isso quando ela estiver te considerando como professor, como professora. Se ela não estiver te considerando, ela não vai assistir isso, tá? Então, esses destaques têm que estar ali para quando a pessoa já estiver te considerando. Mas facilite a sua autoridade e coloque também no feed. Então, tem que ter na rotina de criação de conteúdo ali resultados, elogios, coisas que os alunos alcançaram, o seu método, a forma que você trabalha, o seu mecanismo único. Tudo isso é algo que a gente chama de alavanca de autoridade. Novamente, são coisas que te diferenciam. São coisas que te tiram do lugar em que todo mundo é igual. Eu escuto muito essa coisa de hoje em dia tem muitos professores, muita gente faz... Só tem muito porque tá todo mundo fazendo igual. Claramente, quando eu entro num perfil que a pessoa tá fazendo diferente, é um perfil que se destaca assim, sem nem tem nem o que pensar. E não é um destaque design, visual, não. É um destaque de conteúdo. Você bate o olho e você vê que o conteúdo se conecta. Você vê que tem uma linha de raciocínio sendo desenvolvida ali naquele conteúdo. Você vê que o conteúdo tá direcionando a pessoa para alguma coisa. Quando a gente entra no perfil que o conteúdo não se conecta,
que o conteúdo é uma coisa, a bio é alunos do intermediário. Aí no conteúdo tem uns conteúdos para nada a ver com, as coisas não se conectam. Claramente é um perfil que a pessoa não tem essa sustentação para que tenha uma linha editorial que te traga resultados, tá? Então, gente, esses 3 pontos levem em consideração proposta de valor, mecanismo único e alavanca de autoridade. Encontre a resposta para a pergunta. Para como é que você pode ser útil dentro do nicho que você escolheu. Descreva isso. Essa é a sua proposta de valor. Quais são os elementos, os pilares que que você pode nomear da forma que você trabalha hoje, que estão conectados com aquilo que você acredita que é o que traz resultado para os seus alunos? Esse é o seu mecanismo único. E quais são os elementos que mostram para as pessoas que você domina aquele assunto, que ela pode ter segurança, que você sabe para onde que você está levando os seus alunos? Essas são as suas alavancas de autoridade, tá? Tenham clareza sobre isso, porque isso vai fazer muita diferença na sua criação de conteúdo, sem sombra de dúvidas, tá bom? Quem tiver interesse, depois na consultoria, me manda um direct. Eu acho que pra setembro, eu acho que não tem mais, mas eu vou abrir para outubro, então você já pode entrar pra gente fazer, porque na consultoria eu faço isso por você. Então, na consultoria, eu que vou criar a sua proposta de valor, eu que vou criar os seus conteúdos de 30 dias de conteúdo, eu que vou definir quais são os seus mecanismos, eu faço isso por você, para que você saiba dar esse primeiro passo e depois você possa replicar e caminhar sozinho, tá? Então, qualquer coisa, me chama no direct. Essa foi a nossa live de 20 de hoje e a gente se vê na próxima quinta-feira com um novo assunto para a sua jornada de professor particular de idiomas. Beijinhos e até a próxima!